Capítulo 10 Aprendendo a Viver na Glória, Parte 2. Foi assim que aprendi a voltar para sua presença rapidamente. Sempre que não sentia sua proximidade, sabia que o havia entristecido de alguma forma. Voltava ao passado até o momento em que tinha sentido sua presença pela última vez. Então, fazia uma revisão de cada ato, palavra, pensamento, até descobrir onde me havia desviado. Então eu confessava meu pecado e lhe pedia perdão. Aprendi a fazer isso com audácia crescente. Mediante esses exercícios de obediência, aprendi o segredo maravilhoso do arrependimento. Arrependimento, descobri, não era remorso lacrimoso, mas sim admitir onde eu havia errado e fazer um voto de que, com a ajuda dele, nunca mais cometeria tal erro. Ao perceber minha própria fraqueza, pude invocar pela força dele. Foi durante essa época que descobri não haver mentira inocente. Uma mentira é uma mentira e sempre procede de Satanás, o pai da mentira. Ele usa mentiras inofensivas e inocentes a fim de iniciar-nos nesse hábito traiçoeiro. As mentiras preparam um caminho para as futuras e maiores tentações. Satanás murmura que uma mentira inocente pode ser, ora, consideração pelas pessoas. Assim, dobramo-nos ao mundo em vez de dobrarmos-nos a Jesus, que é a verdade. Embora tenha aprendido essa lição num funeral de um parente, foi o princípio de um novo tipo de vida para mim, no qual tentei desarraigar toda mentira. Decidi em diante tentaria policiar-me toda vez que estivesse prestes a dizer uma mentira inocente. Certa vez, uma missionária amiga convidou-me para uma reunião a qual eu não queria ir. Tinha decidido dar a desculpa de ter um outro compromisso. Um sinal de advertência soou dentro de mim e estaquei justamente em tempo. Em vez disso, descobri que podia dizer a verdade e ao mesmo tempo não magoar o sentimento de ninguém, simplesmente dizendo: sinto muito, mas eu não poderei estar lá. Certo dia, sentei-me para escrever uma carta a um amigo em Londres e automaticamente comecei a escrever que estivera fora da cidade por um tempo e por isso não tinha podido responder à última carta que ele me enviou. Parei com a caneta no ar. Fora da cidade? Eu estivera aqui o tempo todo? Amarrotei o papel, joguei-o na cesta do lixo e comecei de novo. Querido amigo, por favor, perdoe-me por não ter respondido a sua maravilhosa carta antes. São coisinhas, é verdade, mas eu estava aprendendo que ter cuidado com as pequenas coisas tornava muito mais fácil lidar com as tentações maiores à medida que elas chegavam. Além disso, a vida ficava muito mais fácil por não ter de passar muito tempo tentando encontrar uma desculpa aqui e outra ali. Lenta e seguramente comecei a compreender que estava tentando viver tendo Cristo como meu companheiro constante. É claro, simplesmente não era possível fazer isso. Tantas vezes dava conta de mim mesma voltando aos meus antigos hábitos, mas eu continuava tentando. No processo, descobri o lado prático da promessa de Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. À medida que tentava pôr Deus em primeiro lugar, algumas de minhas necessidades sinceras foram-me devolvidas. Certa tarde, Haisham entrou no meu quarto com uma expressão de espanto no rosto. Há uma senhora na sala de visitas esperando para vê-la, disse ela. Quem é? Perguntei. Bem, Begum Sahib, se não estou enganada, é a mãe de Karim. Certamente que ela devia estar enganada. A mãe de Karim não viria à minha casa. Desci as escadas indagando-me quem poderia ser, mas ao entrar na sala de visitas avistei a mãe de meu falecido primo. Ouvindo meus passos, levantou ela os olhos, veio ao meu encontro e me abraçou. Bilks, disse a mãe de Karim com lágrimas nos olhos. Eu tinha de vir pessoalmente dizer-lhe algo. A princípio, no funeral, não havia entre as pessoas, mas preciso dizer-lhe quanto conforto você me deu. Eu não sei explicar. Algo novo, alguma coisa calorosa, especial. Finalmente percebi por que não me fora permitido falar de Jesus diretamente à mãe de Karim durante sua perda esmagadora. Teria sido levar vantagem dela. Agora, entretanto, a situação era totalmente diferente. Gentil e suavemente, em minha sala de visitas,
Disse a ela quanto Jesus significava para mim e como ele, lenta e inexoravelmente, estava mudando tantas das minhas maneiras antigas e imperiosas, substituindo-as por sua personalidade, afetuosa e humana. É verdade, disse a mãe de Karim. Você realmente se preocupou, você realmente desejava partilhar da minha tristeza. Foi uma visita curta, mas foi maravilhosa. Essa visita encorajou-me em duas direções. Primeiro, que outro ser humano tinha, na verdade, notado mudanças em mim. Segundo, eu esperava que esse fosse o começo de uma trégua do boicote de minha família. Todavia, tal trégua não veio logo. Telefonemas eu só recebia de meus amigos missionários. De modo que certa manhã, logo antes do sexto aniversário de Mahmoud, quando o telefone tocou, eu esperava ouvir a voz, bem, de Mary. Em vez disso, ouvi a voz amistosa da mãe do segundo primo falecido. Bilkis? Sim, eu disse. Bilkis, simplesmente queria dizer o quanto significou para mim a ajuda que você prestou à esposa de meu filho. Disse-me que você realmente falou ao coração dela. Que interessante! Eu havia dito muito pouco, foi Cristo quem deu o consolo. Trocamos algumas palavras agradáveis e então desligamos. De novo, não podia evitar o espanto que se apoderava de mim ao ver como Jesus havia feito o trabalho por meu intermédio quando pouco ou nada havia dito a respeito dele. Fora minha presença representando seu espírito naquela hora de necessidade que tinha trazido a ajuda. Com o correr das semanas, alguns parentes vieram fazer-me visitas curtas. No dia do aniversário de Mahmoud, passaram para dar-lhe doces e brinquedos. O motivo aparente de sua visita era ver o menino. Na realidade, eu sabia, o aniversário era simplesmente uma boa desculpa. Eles tinham realmente vindo para suavizar um pouco a mágoa do boicote. As visitas eram sempre curtas, forçadas, mas eram fendas claras e bem-vindas na muralha erguida ao meu redor. Passara-se quase um ano desde o dia em que tomei a decisão de aceitar o chamado de Cristo. Como o tempo voa! Logo seria novamente meu aniversário. Um ano desde que me havia entregue ao Senhor. E agora olhava com expectativa para minha primeira e real celebração de Natal. É claro que na Europa tinha visto festas natalinas, mas não tinha tido a experiência do Natal quando é celebrado de coração. Tomei um presépio emprestado dos Mitchell. Quando vieram trazer a pequena manjedoura, trouxeram também um pequeno pinheiro e todos cantamos. Ó, pinheirinho de Natal, enquanto Mahmoud gritava de alegria. Os criados colocaram a árvore num canto da sala de visitas e todos nós ajudamos a decorá-las com fitas de papel. Entretanto, algo estava errado. Por mais que essas festividades me agradassem, não via nelas muito significado. Comecei a perguntar a mim mesma se havia um modo de celebrar o Natal de forma que expressasse a mudança ocorrida em minha vida. Então, me veio à mente uma ideia. Por que não dar uma festa para todos, missionários, aldeões, até mesmo para os varredores de rua? Imediatamente ouvi a voz de minha família me advertindo de não fazer uma exposição da minha fé. E também ouvi a voz do general me advertindo de que se eu tivesse problemas, não mais podia dar-me proteção oficial. Eu sabia que a ideia de tal festa de Natal seria uma ameaça para muitos. Entretanto, depois de muita oração, me pareceu que a presença era mais forte quando eu começava a fazer os planos para essa inusitada reunião. De modo que segui adiante com o plano e no dia de Natal dei uma festa que causou rumores em Vá. Os aldeões chegaram cedo e congregaram-se ao redor da árvore na sala de visitas. Então, logo depois chegaram os missionários. Sinovi dirigiu os cânticos e, para espanto meu, uma criada anunciou que uma tia e alguns primos de Ravalpindi tinham chegado para uma visita não planejada. Meu coração deu um salto. Qual seria a reação deles? Não precisava ter me preocupado. Reagiram à maneira típica da classe alta, penso eu. Primeiro descaiu-se-lhes a boca, então quietamente retiraram-se para outro cômodo, onde ficaram a sós em um silêncio carregado. Eu não queria deixar de dar atenção a nenhum dos grupos, de modo que passei o tempo andando de uma sala para outra.
Era como se corresse de um lado para o outro, de um chuveiro quente para um chuveiro frio. Finalmente, talvez por causa de minha persistência, alguns familiares começaram a descontrair-se. Alguns até foram para a sala de visitas e se juntaram às festividades ao redor da árvore. Já pelo fim da festa, estavam de conversa com os Old, com os Mitchell e até mesmo com os varredores de rua. A festa anunciava, esperava eu, o começo de um ano diferente. Não um ano mais fácil, simplesmente um ano diferente. À minha frente estavam muitas encruzilhadas que, tomasse eu a esquina errada, me levariam a grandes dificuldades. Pois com os parentes e amigos que agora retornavam, veio também uma espécie diversa de visitantes. Eram pessoas decididas a me levar de volta à fé muçulmana. Eu tinha a impressão de existir espectadores ansiosos para ver como eu reagiria a essas vozes que me chamavam de volta ao lar. Guardaria eu silêncio discreto ou realmente diria o que pensava? A resposta me veio de novo em termos da presença de Deus. Sempre que tentava ser ambígua, sentia-me desconfortável e só. Mas, toda vez que respondia às questões capciosas diretamente em amor, sentia que o próprio Senhor estava comigo. Certa tarde, por exemplo, ouvi baterem suavemente à minha porta. Fiquei surpresa, eram 2 da tarde. Sim, a porta se abriu. Era Haisham. Begun Sahib, a senhora tem visitas? Havia certa hesitação em sua suave voz. Tinha dito a Haisham que preferia não ser incomodada entre o meio-dia e as 3 da tarde. Mas não fora uma ordem. Um ano atrás, eu teria ordenado Haisham duramente que não me incomodasse por coisa alguma entre o meio-dia e as 3 da tarde. Agora lhe expliquei que já não considerava o tempo coisa minha. Ele pertencia ao Senhor. Se acontecesse alguma coisa que ao seu pensar precisava de minha atenção, então, é claro, devia vir a meu quarto, não importando que hora fosse. Begun Sahib, o homem, é inglês. Havia uma ponta de humor em seus olhos castanhos. Ele diz que deseja falar a respeito de Deus. Está bem, disse eu, um tanto intrigada. Descerei num instante. Esperando por mim na sala de visitas estava um inglês pálido, cabelos cor de areia. Meu interesse aumentou ao notar que ele usava roupas típicas paquistanenses, camisa branca, calças largas. Seu rosto pálido e suas roupas brancas quase se confundiam com as paredes brancas de minha sala. Depois de se desculpar por aparecer sem ter avisado, ele foi direto ao assunto. Disse ter viajado desde Karachi, a fim de vir me visitar, e por ter se convertido do cristianismo para o islamismo, seus familiares pensavam termos interesses em comum. Ah, disse a mim mesma, agora compreendo. Sabendo quanto gosto dos ingleses, pensam que eu vou ficar impressionada com um inglês que trocou o cristianismo pelo islamismo. Meu visitante hesitou por uns instantes e então lançou-se ao propósito que vinha. Begum, disse o homem, uma coisa realmente me perturba acerca dos muçulmanos que se convertem ao cristianismo. É a Bíblia? Todos nós sabemos que o Novo Testamento não é o mesmo dado por Deus. Ele apresentava a principal acusação do islamismo contra a Bíblia, isso é, que ela tinha sido tão alterada que a versão atual não merecia confiança alguma. O original, diziam os muçulmanos, estava de acordo com o Alcorão. Espero que você não pense que eu esteja tentando ser engraçada, disse eu. Na verdade, desejo saber uma coisa. Tenho ouvido com tanta frequência que a Bíblia foi modificada, mas jamais me disseram quem a mudou. Quando foram feitas essas mudanças e que passagens foram corrompidas? Meu visitante reclinou-se e olhou para as traves entalhadas do teto, os dedos martelando os braços do meu sofá. Ele não respondeu. Eu estava sendo injusta, imaginei. Até onde sabia, não existiam respostas para essas perguntas. Você percebe? Eu continuei. No Museu Britânico existem versões antigas da Bíblia publicadas quase 300 anos antes do nascimento de Maomé. Em toda a questão entre o cristianismo e o islamismo, esses antigos manuscritos são idênticos à Bíblia de hoje. Os peritos dizem que nos pontos básicos essenciais, a Bíblia de hoje não é diferente do original.
Para mim, pessoalmente, isso é importante, pois a Bíblia tornou-se uma palavra viva. Fala a minha alma e me alimenta, me ajuda, me dirige. Meu visitante levantou-se sem me dar tempo para terminar. E assim continuei. Acho que é muito importante saber se realmente há passagens bíblicas com as quais esteja perdendo meu tempo. Você pode esclarecer isso? A senhora estava falando acerca da palavra como se ela fosse viva, disse o meu visitante. Acredito que Cristo vive, se é isso que você quer dizer, eu respondi. O próprio Alcorão diz que Cristo é a palavra de Deus. Adoraria conversar a respeito dela com você em uma outra oportunidade. Devo partir. Foi tudo. Acompanhei meu visitante à porta e o convidei para voltar. Ele nunca voltou, mas outros vieram, alguns bem preparados para a batalha e com concepções errôneas gigantescas. Jamais me esquecerei do que acusou os cristãos de adorarem 3 deuses distintos. A assim chamada Trindade consiste em Deus, Maria e Jesus, disse ele. Vocês, cristãos, dizem que Deus tomou uma esposa, Maria, e de uma união nasceu Jesus. Alá não pode ter esposa, ele riu. Orei rapidamente, uma linha clara de pensamento me veio à mente. Você leu o Alcorão? Perguntei. É claro. Bem, então você deve se lembrar de que o Alcorão diz que o Espírito de Deus foi dado a Cristo. Tinha indagado a mim mesma com frequência como podia o Alcorão conter verdades tão maravilhosas como esta. Você também talvez tenha ouvido falar de Sadhu Sundar Singh, o Sikh devoto a quem Jesus apareceu em uma visão. A explicação que Jesus deu da Trindade foi: assim como no Sol há calor e luz, e a luz não é o calor e o calor não é luz, e ambos são um, embora se manifestem de formas diferentes, assim também eu e o Espírito Santo procedemos do Pai, trazemos luz, trazemos calor ao mundo, entretanto não somos 3, mas um, assim como o Sol é um. Quando parei de falar, a sala estava em silêncio. Meu hóspede meditava profundamente. Por fim, levantou-se, agradeceu-me por ter passado algum tempo com ele e, em silêncio, deixou a casa. Ao observar sua figura esguia descendo a entrada de carro encascalhada, ocorreu-me indagar de mim mesma se minhas curtas palestras com pessoas como o inglês e este zelote estavam realmente sendo usadas pelo Senhor. Não tinha eu como saber. Nunca mais tive notícias deles. Mas isso não era importante. Talvez eu nem devesse me preocupar com os resultados. A única coisa que realmente importava para mim era a obediência. Se o Senhor me pedia que falasse com essas pessoas, era justamente isso que eu devia fazer. À medida que o inverno se transformava em primavera, o Senhor parecia me apresentar outras maneiras de testemunhar. Fui a Lahore, e depois de uma boa, mas estranha e incomunicativa conversa com meu filho Khalid, comprei 100 exemplares da Bíblia a fim de distribuir a qualquer pessoa que se interessasse em possuir uma. Comprei também grande quantidade de folhetos. Eu os distribuía em toda oportunidade que encontrava. Deixava-os também nos banheiros públicos. Não tenho certeza de que isso tenha dado algum resultado. Certa vez, ao voltar ao banheiro onde tinha deixado um pacote de folhetos, vi que esse pacote havia diminuído. Olhei para o cesto de lixo e ali, amassados, estavam os exemplares que faltavam. Parece tudo tão sem propósito, Senhor, eu disse. Estou fazendo o que o Senhor deseja? Por que, Senhor? Ergui as mãos em súplica. Não pude uma única vez ver os resultados de testemunhar de ti. Pensava no inglês convertido ao islamismo, no general, em todos os criados que haviam fugido e nas centenas de vezes em que tinha conversado com pessoas de minha família e amigos. Nenhuma dessas experiências havia produzido frutos visíveis. Tudo é tão curioso, Senhor, simplesmente não compreendo por que não me estás usando. À medida em que orava, a sensação da presença de Cristo aumentava naquela sala. Ele parecia encher a atmosfera de poder e conforto. Ouvi no coração a seguinte sugestão: Bilkis, tenho somente uma pergunta a lhe fazer. Pense nas vezes em que você conversou com seus amigos e com sua família. Pense nas vezes em que aceitou as pessoas que vieram a fim de discutir.
Você sentiu minha presença durante as conversas? Sim, Senhor. Deveras senti sua presença. Minha glória estava lá? Sim, Senhor. Isso é tudo de que você precisa. É assim, muitas vezes, que acontece com os amigos e com a família. Os resultados não são problema seu. Você deve se preocupar somente com a obediência. Busque a minha presença, não busque os resultados. Assim, continuei minha trajetória. O estranho é que ela se tornava cada vez mais estimulante e revigoradora. Uma vez que o Senhor havia desviado minha atenção dos resultados para a sua presença, eu podia ter a alegria de ver amigo após amigo, parente após parente, sem o mínimo sentimento de frustração. Aprendi a aproveitar as oportunidades. Quer a conversa versasse sobre política ou roupas, pedia que Deus fizesse surgir uma questão em que me desse abertura. Por exemplo, certa vez, ao conversar com uma sobrinha, a palestra foi levada a meu ex-marido, que agora era embaixador paquistanense no Japão. E se Khalid viesse à sua casa? Ela sorriu, levantando as sobrancelhas. Olhei-a nos olhos, daria a ele boas-vindas, serviria a ele um chá. Minha sobrinha olhou para mim com incredulidade. Eu já lhe perdoei, eu disse, e espero que ele me tenha perdoado por tudo que fiz para magoá-lo. Como é que a senhora pode perdoar dessa maneira? Minha sobrinha sabia que a separação tinha sido muito difícil. Expliquei ser verdade que por mim mesma eu não podia perdoar. Havia pedido a Jesus que me ajudasse. Você percebe, eu disse. Jesus nos convidou para levar os nossos fardos a Ele. Jesus desfez o meu fardo de ódio. Minha sobrinha ficou imóvel por alguns instantes. Bem, disse ela, esse é um cristianismo do qual ainda não tinha ouvido falar. Se a senhora vai agir dessa maneira, eu serei um dos primeiros a vir aprender a respeito de Jesus. Ainda aqui fiquei desapontada. Tinha grandes esperanças, cria deveras que minha sobrinha voltasse ao assunto, mas nunca mais o fez. Também houve dias em que a Glória me deixou durante esse período. Sempre acontecia do mesmo modo. Eu caía na armadilha de Satanás, me convencia ele de eu estar fazendo um bom trabalho, de que meus argumentos eram realmente profundos. Certo dia, por exemplo, um amigo me perguntou: por que você tem de ser tão exclusivista? Você terá de admitir que todos nós adoramos o mesmo Deus, quer a pessoa seja cristã, muçulmana, hindu, budista, judia. Podemos dar-lhe nomes diferentes e irmos a ele de diferentes direções, mas no final é só um Deus. Você quer dizer que ele é como o topo de uma montanha ao qual todos estamos seguindo caminhos diferentes? Ele se ajeitou na cadeira, equilibrando sua xícara de chá, e assentiu com a cabeça. Então, lancei meu ataque. Bem, disse eu, ele pode ser o topo da montanha, mas só existe um caminho que leva até ele, e esse caminho é Jesus Cristo. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não simplesmente um caminho, acrescentei categoricamente, mas o caminho. Meu amigo depôs sua xícara de chá, fez uma careta e sacudiu a cabeça. Bilkis, disse ele, será que ninguém ainda lhe disse que você parece muito orgulhosa? Instantaneamente eu sabia que o homem sentado à minha frente falava por Deus. Meus argumentos estavam corretos, eram bíblicos, mas o Espírito havia me retirado. Bilkis estava certa. Bilkis ditava a verdade. Rapidamente fiz uma oração de arrependimento e pedi que o Senhor tomasse o controle. Sinto muito, falei. Se pareço convencida por ser cristã, então não estou agindo como Cristo deseja. Quanto mais aprendo a respeito de Cristo, tanto mais preciso ser corrigida. O Senhor tem tanto a me ensinar e sei que nesse exato momento Ele está falando por meio da sua boca. Meu visitante saiu, talvez um pouco mais perto do Senhor, talvez não. Duvido que jamais venha a saber. Mas sei que eu estava passo após doloroso passo aprendendo a ouvir e a obedecer. Então, certa noite, tive outras daquelas experiências assustadoras que estavam acontecendo depois de me tornar cristã. Estava em meu quarto, me preparando para dormir, quando repentinamente senti a presença poderosa do mal à janela. Instantaneamente voltei-me para meu protetor, que me advertiu de não chegar perto da janela.
Caí no chão orando, pedindo que o Senhor me cobrisse como a galinha cobre seus pintinhos, e senti-me totalmente protegida. Ao me levantar, a presença da janela havia desaparecido. Na manhã seguinte, fui de carro à casa dos Mitchell. O sol brilhava iluminando as ruas, mas por dentro ainda me estremecia. Chegando à porta da casa, senti uma certa hesitação em mencionar o que havia acontecido, com receio deles não compreenderem. A porta, Sinovi abraçou-me. Então, afastando-se seus olhos azuis, me questionaram. O que houve, Bilks? Bem, aventurei-me. Por que as coisas assustadoras continuam acontecendo depois da pessoa se tornar cristã? Levou-me para a sala de estar, onde nos assentamos. Realmente não sei o que você quer dizer, ela me disse, com um ar curioso. Alguém a ameaçou? Não alguém, eu respondi, mas alguma coisa. Oh, disse ela. Levantou-se e foi buscar a Bíblia. Aqui, ela disse, folheando as páginas da Bíblia. Efésios 6 fala desse tipo de coisas. Então leu. Pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Levantou os olhos para mim. Deve ser isso, disse eu, e contei-lhe o que tinha acontecido naquela noite. Ela ouviu com atenção e me perguntou: por que você não conversa com Zold acerca disso? Bem, eu disse, dando uma risada nervosa, nem mesmo sei se desejo falar mais sobre isso. E assim ainda pensava no início da nossa reunião com Zold naquela noite. Decidi não mencionar o assunto, simplesmente estaria me expondo ao ridículo, pensei. Provavelmente era só a minha imaginação. Entretanto, ao conversar com Mary Old sentada no sofá, em frente à lareira, não pude deixar de mencionar sobre o que aconteceu. Tentei parecer despreocupada. Aconteceu-me uma coisa muito estranha na noite passada, Mary. Tive uma experiência por demais assustadora e eu não posso explicá-la. Ken, seu marido, geralmente descontraído, estava sentado numa cadeira janela atrás de nós, lendo um livro. Ao me ouvir, baixou o livro, olhou para nós e, percebendo minha relutância em falar a respeito, tranquila e gentilmente levou-me a explicar o episódio todo. Ao terminar, eu tentei rir e também, disse eu alegremente, pode ser que eu tivesse comido carne demais no jantar naquela noite. Não diminua as coisas pelas quais o Senhor a faz passar, disse ele calmamente. As coisas sobrenaturais realmente acontecem. Ele contornou o sofá e sentou-se numa cadeira à nossa frente, compenetrado. Explicou a presença sobrenatural do mal e como Deus às vezes permite que ela sobrevenha a nós como uma prova. Exemplificando, citou no Antigo Testamento a permissão que Deus deu a Satanás para afligir Jó, e no Novo Testamento, quando Deus permitiu que o maligno tentasse Cristo no deserto. Essas duas coisas, ressaltou Ken, foram provas. E em cada caso, acrescentou ele, a pretendida vítima de Satanás emergiu vitoriosa por causa da fé sincera em Deus. Não pude deixar de me lembrar do ataque que sofri 2 noites antes do meu batismo. A aprendizagem continuava lentamente. Mas o que eu não sabia, ao meditar com gratidão no ensino confortador de Ken, era que o Senhor já tinha começado um processo que me deixaria cada vez mais solitária. Solitária, mas não a sós. Processo esse que me afastaria mais e mais de minha família, levando-me para uma família grande e protetora, que me afastaria das raízes em vá, que tanto significavam para mim, fazendo criar raízes profundas em uma nova cidade. Por causa das provas de resistência vindouras, ele me fazia passar muitas vezes por situações nas quais eu tinha de depender única e exclusivamente do meu Senhor.